Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de tratar sobre o que podemos chamar de uma certa tara orientalista que pegou muito o meio tradicionalista e mesmo conservadores. Mas, claro, eu não vou me referir aqui aos católicos orientais uniatas, tá? Eu tenho amigos que vão em rito oriental, mas será sobre os cismáticos mesmo, tá? Muito por conta da crise atual na igreja, há diversos tradicionalistas e conservadores que acabam sendo seduzidos pelo o pensamento orientalista e acabam descambando para o cisma de fato. Porque supostamente, vejam bem, supostamente teriam conservado melhor a tradição, a liturgia, a doutrina, do que os ocidentais romanos. Isso é totalmente falso, tá? E basear-me-ei nos textos do padre Martin Judy e no artigo do esse daí já é um leigo, né? Um leigo tomista chamado Louis Junier. Pois bem, o texto do padre Martin Jungi é um capítulo final do livro O Cisma Bizantino, de 1941. O Martin Jungi foi um padre que combateu muito, tá? Refutou essas doutrinas dos cismáticos, principalmente nesse livro. E quando eu falo cismático, eu falo, claro, no sentido mais lato. Eu falo do cisma dos orientais em geral, tá? Principalmente dos gregos e dos russos. Mas também tem o cisma dos armênios, dos coptas, dos ucranianos e por aí vai. Tem, claro, a igreja ucraniana que é uniata, em união com Roma, e tem também aqueles que são cismáticos mesmo. Comecemos pela apresentação do padre Hervé Bermond, que começa assim. O Concílio Vaticano II e as reformas derivadas dele tiveram profunda ressonância no povo cristão. Perante a dissolução do dogma e o relativismo que passou a reinar, perante uma nova liturgia desacralizada com sabor protestante, perante o encorajamento à licença dos costumes, alguns sofreram a tentação de voltar-se para a, entre aspas, ortodoxia, para o cisma oriental, pois este, com sua liturgia solene e a fixidez secular, aparentava ser uma vida de sabedoria e meio à derrocada geral. Ilusão que os que tiveram a desdita de ceder a essa tentação logo se decepcionaram com ela. Só para constar, quando eu estava ainda engatinhando na conversão, lá pelos idos de 2016, eu lembro que me colocaram em um grupo, tá? Com muitos conservadores da direita. E nesse grupo, um dos administradores, nem sei se era o dono, inclusive, era um padre cismático oriental, tá? Que inclusive era amigo do Olavo de Carvalho. Acho que é Luiz Fidelis, algo assim. E é impressionante como ele é um grupo com bastante gente e muitos que entram naquele grupo acabam sendo seduzidos para
essa para o cisma oriental justamente por causa dessa, como o Padre Pio diz, pela sua liturgia solene e fixidez secular. Entendeu? Eles têm uma doutrina extremamente rígida, tá? E a liturgia inalterada. Então isso atrai as pessoas, por quê? Porque quem é naquele grupo, geralmente a maioria, eu não digo a maioria, mas muitos ali eram novos ordo conservador, ligado ao Opus Dei, etc e tal. Mas alguns outros, tá, que são mais carismáticos, acabam se seduzindo com isso. Se seduzem até mais do que se seduziriam pela missa tridentina. E tinha protestante no meio. E detalhe, aquele mesmo padre seduzia muitos protestantes para o cisma oriental também. Claro, eles estão mais perto da verdade do que se mantivesse protestante. Mas o problema é que uma vez que entra no cisma oriental, dificilmente vai sair. Justamente porque essa fixidez deles seduz. Continuando. Antes de tudo, por que o cisma é um pecado que separa da verdadeira Igreja de Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Romana, fora do qual não há salvação? Depois, porque os cismáticos não são apenas cismáticos. É impossível encontrar entre eles uma unidade doutrinal. A referência comum sendo os 7 concílios ecumênicos, nas sequelas dos quais numerosos pontos da doutrina permaneciam por definir ou precisar. Eles têm em comum, porém, negar várias verdades de fé. Não admitem que o Espírito Santo proceda do Pai e do Filho, como de um único princípio. Nem que o Romano Pontífice tenha um primado sobre a Igreja Universal e desfruta, portanto, de jurisdição soberana e imediata sobre cada um de seus membros. Nem tampouco que o Romano Pontífice se beneficia, a título pessoal, da infalibilidade da Igreja. Diversos outros pontos de fé, para eles, na vaguidão, ou então sujeitos à discussão, o purgatório, a Imaculada Conceição e a Assunção da Santíssima Virgem Maria. Somai a isto um profundo desinteresse pelas questões teológicas, uma espécie de compenetração entre o sagrado e o sensual. E sabereis por que não somente é interdito um católico aderir ao cisma oriental, como porque ele é infinitamente decepcionante. Como eles aceitam os 7 primeiros concílios, eles acabam negando diversos dogmas, tá? Como hereges mesmo, e colocam a nível de discussão, a nível opinativo, o purgatório, a Imaculada Conceição e a Assunção da Virgem Maria, tá? Que eles chamam de dormição, que é uma palavra muito bonita, tá? É algo muito belo, só que ambíguo. Vamos continuar. Dizendo isso, não me esqueço dos católicos orientais, que são sempre mais ou menos ignorados quando os latinos olham para o Oriente. E, no entanto, o mérito e coragem deles foram grandes ao longo dos séculos. Para escorar essas afirmações, segue o capítulo de conclusão do reverendo Padre Martin Judy, do qual já se falou aqui, incluindo no final de seu estudo sobre o cisma bizantino. Ok? É o livro Martin Judy, Le Schisme Byzantin, Aperçu historique et doctrinal, livro de 1951. Aqui está o texto do Padre Martin Judy. As igrejas autocéfalas de rito bizantino em face da Igreja Católica. Semelhanças e diferenças. A verdadeira ortodoxia. A via aberta à reunião. Interessante que, por elas serem autocéfalas, elas lembram mais o protestantismo do que qualquer outra coisa, né?
dica de passagem. O nosso estudo sobre a natureza e os efeitos do cisma bizantino mostra que a igreja, ou melhor, o grupo de igrejas derivadas desse cisma, não escapou à sina comum de todas as cristandades separadas do centro comum da unidade católica, ou seja, da Igreja Romana, sobre a qual o Santo Irineu dizia, no segundo século, que todas as outras deviam estar de acordo com ela, por causa de sua autoridade superior. Aqui já começa, Santo Irineu é muito mais antigo do que o cisma do Oriente. Tá? Já no século II. Perdão, no século III. Do século II para o século III. Né? Essa sina comum é a interrupção na vida e no desenvolvimento. É a estiolagem, é o estilamento progressivo. A lei se realizou para o donatismo, para o nestorianismo, para o monofisismo. O que se pode chamar de o bizantinismo não constitui exceção. O bizantinismo é, essencialmente, a tentativa de viver na ortodoxia suprimindo Pedro, de conservar a igreja e tudo o que a constitui, abrindo mão do Papa. Da igreja greco-russa, produto do cisma bizantino, pode-se dar definição tão breve quanto abrangente. É a igreja sem o Papa. É a igreja católica tal como existia no século IX, mas amputada de seu chefe visível, o bispo de Roma, e tentando continuar seu curso sem ele, com uma plena autonomia. O que a igreja se torna sem o Papa é a demonstração, é a lição em ato, que nos dá a igreja bizantina uma vez passada a autocéfala. Ou seja, meus amigos, não é nada diferente do protestantismo em sua essência. É uma tentativa de manter uma espécie de cristianismo, ou algo com verniz de cristianismo, sem a autoridade da Igreja Romana, sem a autoridade do Romano Pontífice. E claro que isso dá ruim. O papado é, antes de tudo, na Igreja, o princípio de unidade. O que se tornou a unidade na Igreja Bizantina separada, nós o constatamos. Após ter se conservado durante algum tempo, a unidade social foi a primeira a desaparecer na fragmentação das igrejas autocéfalas nacionais ou étnicas. De unidade de fé entre essas diversas igrejas, só se pode falar fazendo tábula rasa de fundo o que foi ventilado, controvertido, definido, condenado, oficialmente determinado durante o século de separação, para retornar ao statu quo dogmático dos 8 primeiros séculos, statu quo truncado, de resto, de elementos essenciais incompatíveis com o próprio cisma, tais como o primado de justiça do bispo de Roma. Fora desse mínimo, nada de estável e definitivo foi retido do trabalho polêmico e teológico de uma longa série de séculos. É, por toda parte, o reino do livre exame e das opiniões teológicas. Quanto à unidade de comunhão, ela não podia durar muito, uma vez desaparecida a unidade de governo, rompida desde há muito tempo pelo cisma búlgaro, ela não passa de uma recordação do passado, depois da aparição dos recentes cismas russos. Se passamos à unidade canônica e disciplinar, o césaropapismo, que faz estragos nessas igrejas, não deixou subsistir mais do que fragmentos da antiga disciplina. Esses fragmentos, de resto, longe de ser um elemento de progresso, constituem frequentemente um entrave, por causa de sua falta de adaptação à situação presente. A única que ainda se mantém é a unidade ritual. Ou seja, doutrinamento, na parte de doutrina e disciplina não sobrou nada, quase nada. A única coisa que ainda mantém uma certa unidade ali é só o rito. Já que não tem nenhum chefe, e os bispos não têm jurisdição nenhuma, então fica assim. Do ponto de vista doutrinal, o papado é simultaneamente princípio de imutabilidade e princípio de progresso, conservando o que está definitivamente adquirido pela tradição dos séculos anteriores.
Ele se mostra, senão sempre o indicador, ao menos o regulador do progresso legítimo no conhecimento da verdade revelada. É por ele, ou sob sua direção, que, diante de novas heresias, elaboram-se novas definições dogmáticas, que novas controvérsias recebem sua solução definitiva. Ele encarna o magistério infalível vivo de que Jesus Cristo quis dotar a igreja que ele fundou. Na igreja bizantina separada e suas filhas modernas, o que vemos? A impotência radical mais absoluta de dirimir definitivamente uma controvérsia doutrinal, seja ela qual for, a partir do momento em que seu objeto ultrapasse o círculo das definições expressas dos 7 primeiros concílios ecumênicos. Pois é, quando surge uma controvérsia teológica, a possibilidade de surgir uma nova heresia, etc., o que eles podem fazer perante isso se não tem um Papa para condenar e anatematizar? Vamos usar os 7 concílios como referência? Tá, mas os próprios 7 concílios condenaram heresias que surgiram durante suas épocas. E as heresias que podem surgir, que podem definir. E quando é necessário definir alguma coisa. E quando é necessário ensinar sobre alguma coisa. Quando muda algo na sociedade. Eles não têm isso. Aí, cada um por si, né? Bora lá. Como órgão de um ensinamento infalível, só resta a essas igrejas o Concílio Ecumênico. Ora, como vimos, o Concílio Ecumênico para elas se mostra impossível, em direito como de fato, enquanto durar o cisma com a Igreja Romana. De fato, essas igrejas reconhecem não ter tido o Concílio Ecumênico desde Niceia do ano de 787. É por isso que elas não realizaram, a partir dessa data, uma nova aquisição dogmática. Daí suas variações perpétuas acerca de grande número de verdades capitais não expressamente definidas pelos antigos concílios. A esse domínio das variações perpetuamente renascentes pertencem em primeira linha os pontos de que censuraram aos latinos no correr dos séculos para justificar a separação. Certos teólogos greco-russos, reunidos em congresso em Atenas em 1936, reconheceram essa impotência doutrinal de sua igreja quando, soltando o milênio do cisma, declararam ser preciso retornar aos antigos padrões gregos para reencontrar a fonte da verdadeira ortodoxia. O cisma concluiu assim para a igreja separada, nas quais completa bancarrota doutrinal. O princípio de unidade, princípio de infalibilidade e de progresso na doutrina, o Papa também é para a Igreja princípio de independência em relação ao poder civil. Tendo repelido a autoridade superior do Romano Pontífice, a Igreja Bizantina e suas filhas deviam fatalmente cair sob a supremacia do Estado, do Leviatã. A autonomia que elas procuraram pelo cima rapidamente transformou-se em servidão perante o César. Esboçamos brevemente a história e as diversas formas dessa escravidão, causa de tantos males e tantas deficiências no domínio religioso, mas também causa, em grande medida, da persistência dessas igrejas e de sua coesão interior, como se pode deduzir pelo estado atual da Igreja Russa. Finalmente, o papado é o princípio de fecundidade e de reforma na atividade religiosa, considerada sob todas as suas formas. Não foram porventura os papas que, em todas as épocas, se não sempre suscitaram, ou ao menos encorajaram, favoreceram, intensificaram o movimento missionário para cumprir o preceito de Cristo sempre urgente e de ensinar todas as nações? Não foram eles, contra as paixões dos soberanos e dos grandes deste mundo, os defensores intrépidos da moral cristã, especialmente a indissolubilidade do vínculo matrimonial? E se a Igreja Católica conheceu períodos de decadência, se abusos gritantes se introduziram, por vezes em seu seio, se a própria corte romana
não esteve ao abrigo de lamentáveis falhas de conduta, de onde foi que o movimento de regeneração e de reforma recebeu, senão sempre o impulso primeiro, ao menos a amplitude e o sucesso final? Não foi do papado? Foi o papado também que encorajou as iniciativas fecundas de santidade. Quando não foi delas, ele próprio promotor. Foi ele que salvaguardou a independência e dignidade do sacerdócio cristão, e mediante legislação sapientíssima, trabalhou para a formação intelectual e moral do clero. Ele também que tomou sob sua proteção as ordens religiosas, favorecendo a eclosão de novos institutos para as novas tarefas e velando com cuidado cioso em extirpar os abusos e em manter na sua integridade a prática dos conselhos evangélicos no seio das famílias religiosas. Despojada dessa força, a ortodoxia oriental ficou votada à estagnação em todas as manifestações da vida cristã. Ela ignorou toda a criação nova e se manteve nas formas antigas, quais não mais anima, ou quase não mais, o sopro da vida interior. Ela praticamente se esqueceu do preceito de pregar o evangelho a todas as nações, e a sua atividade missionária limite-se quase unicamente às fronteiras dos estados, que a protegiam e lhe impunham com frequência métodos de apostolado cujo insucesso ressaltou as taras. Contra a integridade moral evangélica, ela atentou gravemente, abrindo a porta ao divórcio. Seu clero acabou ficando, via de regra, em um nível intelectual e moral inferior, que tornou inapta ao exercício de uma de suas principais funções, a pregação e expressão religiosa do povo. Quanto ao seu monarquismo, não somente ele não renovou suas formas e seus quadros, como ficou viciado, ora por perigosos erros, ora por graves abusos, que nenhuma reforma séria veio extirpar, para impedir uma decadência progressiva que hoje chegou em seu último estágio. Pois é, meus amigos, o que nós vemos aqui é uma grande esterilidade, tá? Alguém pode objetar, mas países como a Geórgia, a Armênia, ainda são países bem mais tradicionais, conservadores do que os países do Ocidente, que agora tem ideologia de gênero, tem infanticídio intrauterino, né? Que eufemisticamente chamam de interrupção da gravidez e outras coisas mais. Bem, primeiro, tá? Que a interrupção da gravidez, voluntária da gravidez, também tem nesses países, tá? E geralmente legalizados, ainda com boa parte da população se opondo. Segundo, o índice de divórcio é altíssimo, tá? Terceiro, nada impede que a ideologia de gênero entre lá com força futuramente. E fora que, do que adianta ser mais conservador se a população não é cristã de fato, se não está na Igreja Romana? Pois, ainda que haja todas essas mazelas no Ocidente, os católicos seguem sendo católicos. Continuando, aí está que o cisma fez da Igreja Bizantina, ao separá-la da pedra fundamental que o próprio Cristo pôs na base do edifício. O edifício continua de pé em suas linhas mestras e sua ordenação exterior, mas ele aluiu e está rachado na abóbada, abrigando ainda um número considerável de cristãos de boa-fé, que o tomam por edifício autêntico. Involuntariamente revém à memória as palavras de que seu Magno escrevia ao imperador Marciano, após o concílio da Calcedônia, para repreender a ambição do bispo de Constantinopla, Anatólio. Nenhum edifício será sólido que não se apoie na pedra fundamental que o Senhor colocou. Quem cobiça aquilo a que não tem direito, perde aquilo que lhe pertence. De tudo o que acabamos de dizer, resulta evidentemente que a Igreja greco-russa
não pode ser considerada a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. Com efeito, não somente essa igreja está em contradição manifesta sobre certos pontos com a vontade de Jesus Cristo consignada nos escritos do Novo Testamento. E aqui contemplamos, sobretudo, a unidade social, o magistério infalível, a indissolubilidade do vínculo colonial e a evangelização do mundo. Essa parte da evangelização do mundo é muito importante, porque vocês já viram os padres orientais fazendo o que os jesuítas fizeram, que os dominicanos fizeram, que os franciscanos fizeram pelo mundo? Pois é, eles não fizeram isso. Quem foram os que arriscaram a vida e se introduzindo nas matas brasileiras, se encontrando com pagãos hostis na Índia, na China, no Japão, nas Filipinas, na África? Foram os orientais? Não, né? Continuando. Mas também, além disso, uma investigação histórica sumária permite demonstrar que ela não é em tudo idêntica à igreja dos 9 primeiros séculos e de que ela pretende todavia ser a herdeira, quer trate da doutrina, quer trate da organização hierárquica. A história prova efetivamente, e demonstramos isso no capítulo 2 da primeira parte dessa obra, que no século IX, no século mesmo de Fócio, a Igreja Bizantina, tanto por voz e conduta de seus prelados, quanto pelos escritos de seus autores, reconhecia a Igreja Romana e o chefe dela como centro da unidade católica e autoridade suprema eclesiástica, estabelecida por Jesus Cristo mesmo. Em nossos dias, as igrejas autocéfalas do rito bizantino, derivadas da antiga igreja bizantina pela via de fragmentação nacional e filética, não possuem mais centro comum de adesão, autoridade suprema permanente para dirimir os conflitos e controvérsias, e pronunciar-se em última instância, de sorte que elas não constituem mais uma única igreja, mas muitas. Logo, é que num dado momento deu-se uma falha, uma ruptura entre a antiga igreja oriental e aquilo que chamamos em nossos dias de a igreja greco-russa, uma singular que recobre um plural. Essa ruptura nós relatamos quando como ela ocorreu. É um fato histórico do qual é fácil se perceber sem demasiadas pesquisas e labor. Esta é a via mais clara, mais eficaz e mais acessível a todo dissidente de cultura mediana e reflexão mediana para se convencer de que não se encontra na verdadeira igreja e de que deve voltar seu olhar para a Igreja Católica Romana. Este é o caminho que levou até aqui a esta igreja ilustre convertidos do cisma bizantino. Esse método tem a vantagem de se apoiar em princípios unanimemente reconhecidos pelos teólogos dissidentes, quais sejam a Escritura Santa e a tradição da Igreja dos 9 primeiros séculos. Ele é tão eficaz que certos dissidentes de nossos dias não encontraram outro meio de escapar à conclusão inelutável que o de excluírem parte da antiga tradição, não retendo desta nada além dos 3 primeiros séculos, mais precisamente interrompendo-a em São Cipriano, ou mesmo atendendo-se unicamente ao texto escriturístico separado da sua interpretação escrita e vivida pela Igreja Antiga anterior ao cisma. É, com efeito, mais fácil discorrer sobre os textos escriturísticos que sobre os fatos e declarações peremptórias da antiga tradição. Mas essa retirada estratégica, que é do anglicanismo atual e do protestantismo liberal, está interdita à ortodoxia oriental. Se ela quer permanecer ela mesma e não renegar o seu passado, retirar-se para as posições de um Kiri ou de um Harnack é para ela admitir implicitamente sua derrota. Parte do que assinalamos das insuficiências da Igreja Greco-Russa pode facilmente ser inserida na demonstração católica tradicional pelas 4 propriedades ou notas auridas do símbolo de Niceia Constantinopla,
com a condição de submeter essa moldura a certas modificações importantes. O inconveniente dessa demonstração, tal como foi administrada até aqui, salvo algumas raras exceções, reside principalmente no fato de que se quis ver em cada uma das 4 propriedades algo de absolutamente e exclusivamente próprio à verdadeira igreja, não podendo convir em grau nenhum e de nenhum modo as igrejas dissidentes. Noutros termos, e para empregar a linguagem técnica, quis-se dizer que de cada uma dessas propriedades uma nota positiva da verdadeira igreja. Para chegar a tanto, os apologistas tiveram de recorrer a múltiplas distinções, a definições frequentemente arbitrárias. Comparando diversos autores, percebe-se que eles não se entendem sobre a definição da nota em geral, ainda menos sobre a definição de cada nota em particular. Ademais, alguns qualificam de notas negativas a unidade, a catolicidade e a apostolicidade, reservando a denominação de nota positiva à santidade. A nota positiva mesma encontra-se em alguns que chamamos de santidade pessoal, ou seja, dos heróis da santidade. Outros veem-na antes nos meios de santificação e na valorização destes. Tudo isso obscurece a demonstração ao ponto de torná-la dificilmente compreensível para os próprios católicos. Como convenceria ela aos dissidentes, e principalmente aos greco-russos? A maioria desses últimos recorre também aos mesmos 4 qualificativos dados à Igreja no símbolo, para demonstrar que a Igreja Romana não seja a verdadeira igreja, e isso copiando as próprias definições dadas pelos manuais católicos. Só existe um meio de sair dessa arbitrariedade e desse caos: renunciar às definições feitas sob a medida e para o uso que delas se espera às distinções inspiradas pela preocupação de levar à vitória e raciocinar mais ou menos assim. É indubitável que os 4 qualificativos dados à igreja no símbolo exprimem propriedades, perfeições da verdadeira igreja. Não há somente uma única igreja verdadeira, como Jesus Cristo não quis fundar senão uma, e isso os greco-russos concedem. É evidente que a verdadeira igreja será aquela que possui no mais alto grau, em grau notoriamente superior e transcendente comparativamente às demais confissões cristãs, cada uma das perfeições significadas por cada um dos 4 epítetos em questão, seja qual for a definição dada a cada uma delas, contanto que se trate de um elemento positivo e de uma perfeição exteriormente verificável. Por exemplo, a unidade em todos os domínios, fé, governo, concórdia e caridade, a de santidade nos meios, nos efeitos, das manifestações milagrosas, a da aptidão ao universalismo e a difusão atual no espaço, catolicidade, de identidade e de conformidade com a Igreja dos primeiros séculos, tanto na organização hierárquica quanto na doutrina consignada na Escritura e nos monumentos autênticos da antiga tradição, a apostolicidade. A verdadeira Igreja será aquela que manifestamente levar a melhor com folga sobre as demais nessas diversas perfeições. Não se trata de demonstrar que as outras igrejas ou seitas não têm de bom, que não possuem em grau nenhum cada uma das perfeições indicadas no símbolo, mas cumpre mostrar que, se encontra nelas traços de cada uma ou de alguma dessas perfeições, elas existem aí em grau notoriamente inferior àquela constatada na Igreja Católica. Grau notoriamente inferior e, consequentemente, insuficiente, pois não pode existir senão uma única Igreja verdadeira. Esse bem notoriamente inferior, que se descobre nas igrejas dissidentes, se explica facilmente pela misericordiosa condescendência de Deus, que, levando em consideração a boa-fé de grande número de almas nascidas e criadas no cisma e na heresia, quis que as seitas cismáticas ou heréticas não fossem totalmente privadas das riquezas da salvação e dos bens exteriores adquiridos pelo Salvador.
mas os conservassem em maior ou menor medida conforme seu grau de semelhança com a Igreja verdadeira. A superioridade da Igreja Católica em toda a sorte de bens, de perfeições, de elementos positivos sobre as outras organizações cristãs mostra-se esmagadora e patente a quem quer que tenha tempo e ocasião de fazer comparação. É só olhar a história da Igreja, os seus santos, o poder de evangelização, a unidade da doutrina e até mesmo aspectos visíveis que podemos chegar a essa conclusão, né? Afinal, uma boa árvore não pode dar maus frutos e uma má árvore não dá bons frutos. Foi exatamente esse ponto de vista em que nos colocamos nos capítulos anteriores. Pode-se encontrar na Igreja greco-russa resquícios de unidades, elementos de apostolidade e de catolicidade, meios de santificação e frutos de santidade. Mas tudo isso é notoriamente inferior àquilo que se observa na Igreja Católica na mesma ordem. O que acabamos de afirmar com respeito às 4 propriedades marcadas no símbolo pode ser estendido também ao que é chamado de a ortodoxia. A Igreja greco-russa adora chamar a si própria de a Igreja Ortodoxa, tut cor. Essa pretensão nada tem de extraordinário. Ela é comum em todas as igrejas, a todas as seitas. Os nestorianos chamam a si mesmos de os ortodoxos, e mais ainda os monofisitas. Todas as igrejas descendentes creem estar com a verdade. Todas querem monopolizar a ortodoxia para o seu proveito. De fato, do ponto de vista católico, elas possuem todas uma certa ortodoxia. Elas são ortodoxas em graus diversos, e essa ortodoxia relativa está em razão inversa à ortodoxia delas. Em geral, as seitas cristãs são ortodoxas naquilo que afirmam e heterodoxas naquilo que negam. A Igreja greco-russa não escapa a esta regra. Ela é ortodoxa ao reconhecer ao bispo de Roma um primado de honra. Ela é heterodoxa ao não lhe conceder senão o primado de honra e recusar-lhe o primado de poder e de jurisdição. É ortodoxa ao professar simplesmente com o símbolo que o Espírito Santo procede do Pai. Ela é heterodoxa ao declarar que o Espírito Santo não procede senão do Pai e que ele não procede do Filho de maneira nenhuma. Poder-se-ia prosseguir assim, passando em revista a lista das divergências dogmáticas suscitadas pela polêmica anticatólica. É verdade que essa maneira de falar do ensinamento da Igreja greco-russa não é exata como mostramos mais acima. Essa igreja, efetivamente, não tem nenhuma doutrina imutável sobre as divergências em questão. E é apenas abusivamente que se pode atribuir a ela um ensinamento oficial fixo e definitivamente sobre o primado do bispo de Roma, sobre a processão do Espírito Santo, etc., atendo-se ao seu ensinamento verdadeiramente oficial, àquilo que para ela tem caráter de dogma. Pode dizer que ela é ortodoxa, pois esse mínimo dogmático é constituído pelas definições expressas dos 7 primeiros concílios ecumênicos. Esse mínimo a Igreja Católica também o admite. Há, sobre este ponto, concordância perfeita entre as duas igrejas e eis aí encontrada, definida e delimitada, a verdadeira ortodoxia da Igreja Ortodoxa. Ela é ortodoxa também em tudo aquilo que ela afirma sobre o restante, em acordo com a Igreja Católica. Mas sobre esse restante, que é considerável, o acordo é frágil, fortuito, exposto a desaparecer de uma hora para outra por citação de teólogos inovadores e todavia consequentes com os princípios dessa ortodoxia oriental, os quais podem repentinamente recolocar em questão aquilo que podia ser considerado definitivamente adquirido por uma aceitação quase unânime durante tempo mais ou menos longo. É o caso, por exemplo, relativamente à crença na inspiração dos deuterocanônicos do Antigo Testamento, relativamente à Imaculada Conceição da Mãe de Deus, relativamente ao septenário sacramental, etc. É justamente
por a Igreja Greco-Russa ser radicalmente impotente para fazer qualquer nova aquisição dogmática, por sua zona dogmática não poder ultrapassar o horizonte dos 7 concílios ecumênicos, que a sua ortodoxia deixa, de fato, a porta aberta para toda a ortodoxia católica, para todos os dogmas católicos definiu desde 787. Todos esses dogmas podem entrar por essa porta, e nada se põe a que um fiel da Igreja Russa, a que um bom ortodoxo adira a todas as verdades definidas no Ocidente desde o cisma, pois, conforme os princípios da ortodoxia oriental, essas verdades pertencem ao vasto campo das opiniões teológicas que é-se livre para admitir ou não admitir, sem deixar de ser ortodoxo. Bem mais ainda, o ortodoxo que quisesse admitir todo o bloco dos novos dogmas católicos definidos desde o Sétimo Concílio Ecumênico poderia facilmente convencer-se estudando a história da teologia oriental desde as origens até os nossos dias, que efetivamente cada um desses dogmas novos teve ilustres defensores tanto entre os padres gregos e latinos, celebrados com grande pompa nos livros litúrgicos da liturgia bizantina, quanto entre os teólogos orientais posteriores ao cisma. Já demonstramos isso mais acima. À parte a infalibilidade pessoal do Papa, não há questão controversa entre gregos e latinos. De separação, sobre a qual tem bom número de teólogos dissidentes, não se tem pronunciado, e não possam, logicamente, pronunciar-se ainda em favor da tese católica. Inútil recomeçar aqui a demonstração brevemente delineada em capítulo precedente. Façamos somente observar que a força dessa demonstração é enormemente incrementada pelo recurso inteiramente legítimo nesse caso aos antigos padres e doutores da Igreja que viveram antes do cisma e que são honrados com o culto litúrgico pela Igreja Bizantina Greco-Russa. Assim, a incoerência doutrinal que apresentamos mais acima, como uma das características do cisma bizantino, pode ser utilizada como meio de pôr fim ao próprio cisma. Ninguém pode taxar de heterodoxia nem de inconsequência o gesto do russo Vladimir Soloviev, passando sem dificuldade da ortodoxia greco-russa para a ortodoxia católica com a declaração seguinte: como membro da verdadeira e venerável Igreja Ortodoxa Oriental ou Greco-Russa, que não fala por boca de um sínodo anticanônico nem de funcionário do poder secular, mas pela voz dos seus grandes padres doutores, e reconheço como juiz supremo em matéria de religião aquele que foi reconhecido como tal por Santo Irineu, São Dionísio Magno, Santo Atanásio Magno, São João Crisóstomo, São Cirilo, São Flaviano, o bem-aventurado Teodoreto, São Máximo Confessor, São Teodoro Estudita, Santo Inácio, etc., a saber, o apóstolo Pedro, que vive em seus sucessores e que não ouviu em vão as palavras do Senhor: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Confirma teus irmãos, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Fecha aspas. O que Soloviev faz aqui para o primado e infidelidade de Pedro e de seu sucessor, o bispo de Roma, todo e qualquer ortodoxo pode fazer para cada um dos outros dogmas católicos que ainda estejam no estado de opiniões livres na Igreja Greco-Russa, e pode apelar para cada caso não somente aos antigos padres doutores do Oriente e do Ocidente, mas também a um bom número de teólogos dissidentes e posteriores ao cisma. Essa posição doutrinal, lamentavelmente pouco conhecida, e da qual informa que os fiéis da Igreja Greco-Russa tomem consciência nítida, é eminentemente favorável à reunião das igrejas autocéfalas e de rito bizantino ao centro comum da unidade católica. Nenhuma barreira dogmática se ergue diante dela para impedi-las de operar sua verdadeira junção com a Igreja-mãe, com a Igreja Romana, que era efetivamente considerada como tal no Concílio de Niceia, em 787, como mostram as atas
desse concílio. A última definição dogmática emitida em 787 é a pedra de espera sobre a qual os greco-russos podem colocar legitimamente, uma após outra, as definições católicas posteriores, controlando cada uma delas não só pela escritura e a tradição dos 8 primeiros séculos, como também pelo ensinamento e o bom número de seus teólogos entre os melhores. Em um artigo publicado faz alguns anos na revista oficial da Igreja Helênica, um professor de teologia eminente da Universidade de Atenas, que chegou por sua própria experiência e reflexões a possuir clara visão da verdadeira situação doutrinal da Igreja da Ortodoxia Oriental. Escreveu essa página notável: estimo impossível por ora a união dos véteros católicos ou de qualquer outra igreja com a Igreja Oriental a partir de um fundamento dogmático, pela boa razão que o conjunto da doutrina dogmática da Igreja Oriental não foi oficialmente determinado. Como se sabe, a Igreja Antiga, por motivos independentes de sua vontade, não fixou, através dos concílios ecumênicos, senão os pontos dogmáticos concernentes à doutrina trinitária e cristológica, mas a deixou indeterminadas. As outras doutrinas dogmáticas, que continuam ainda na Igreja Oriental, na mesma indeterminação. A determinação oficial de outros ensinamentos dogmáticos é, sem dúvida alguma, absolutamente necessária. Ora, essa determinação, segundo os princípios reinantes na Igreja, não pode ser feita senão por um concílio ecumênico reunido após indispensáveis trabalhos preparatórios. É somente depois da fixação dos dogmas da Igreja Oriental por um concílio ecumênico que se poderá tratar de união das igrejas, pois somente então estarão oficialmente determinados os dogmas da Igreja Oriental, e não será mais possível de propor, como base de união, opiniões teológicas individuais, muitas vezes diametralmente opostas à doutrina da Igreja Oriental. A Igreja Oriental deve se persuadir de que, enquanto seu ensinamento dogmático não tiver sido oficialmente explicitado, a união não pode se realizar pelos congressos, ou, supondo que se realize, ela não será nem verdadeira nem duradoura, mas ilusória e passageira, de natureza a causar perturbações. Os teólogos ortodoxos presentes nesse congresso têm o dever, nos debates acerca da união, de rejeitar os ensinamentos heterodoxos da Igreja heterodoxa, com base na doutrina da própria igreja deles. Contudo, enquanto essa não for oficialmente desenvolvida, eles são obrigados, a fazer esta explicitação. E se nesse desdobramento individual e privado, é-lhes psicologicamente impossível de excluir concessões individuais e pessoais, as quais eles propõem como crenças a toda a igreja. Assim, se encontra arruinado o antigo uso da igreja, ou seja, o desenvolvimento oficial e a determinação da doutrina da Igreja por concílios ecumênicos, uso fundado na firme doutrina da enfermidade da Igreja como corpo. E assim se encontra introduzido algo de inaudito na Igreja Oriental, a saber, a explicitação e a determinação pessoal e subjetiva do ensinamento da Igreja. Fecha aspas. Continua o padre Jundi. Como se vê, essa declaração leal, o Monsenhor Diovu Niotes foi levado a fazer a mesma constatação que fizemos, a saber, primeiro, que desde o 7º Concílio Ecumênico a Igreja Greco-Russa não realizou nenhuma nova aquisição dogmática, e que tudo o que os 7 primeiros concílios ecumênicos não decidiram diretamente encontra-se ainda nessa igreja em estado de indeterminação. Segundo, que os teólogos greco-russos estão reduzidos, cada qual por sua própria conta e risco, a propor como ensinamento da ortodoxia oriental suas próprias concepções particulares e pessoais. Mas podemos nos indagar se o teólogo ateniense se deu conta do círculo em que ele se fechava, e no qual encerrava consigo toda a sua igreja. Com efeito, ele admite que, para explicitar de maneira infalível o ensinamento dela sobre tudo aquilo que os 7 primeiros concílios não determinaram,
Explicação esta que ele declara absolutamente indispensável, essa igreja tem necessidade de um concílio ecumênico. Ora, o que é preciso para constituir um verdadeiro concílio ecumênico? Vimos que, sobre esse ponto, que nenhum dos 7 concílios determinou claramente os teólogos greco-russos estão longe de se entender. O Monsenhor Diovoniotis é, sem dúvida, um daqueles que pensam que para haver uma assembleia desse gênero, bastaria reunir em sínodo os bispos de cada uma das autocefalias e autonomias. Mas outros de seus colegas, e dentre os quais os mais importantes, tais como aquele Filareto de Moscou, que foi a luz da Igreja Russa no século XIX, são de parecer contrário. Exigem eles, no Concílio Ecumênico, a presença do Patriarca do Ocidente, o Bispo de Roma. Outros põem outras condições, por exemplo, a representação dos principais ramos do protestantismo. Como Yakov e seus discípulos vão ainda mais longe. Segundo a teoria deles, a sorte do Concílio Ecumênico está nas mãos do povo cristão e depende de seu consentimento subsequente. Não resta senão 2 meios de sair desse impasse: ou recorrer a um novo concílio de Florença, ou, se um concílio desse gênero se mostrar praticamente impossível, a ceder, após investigação, à totalidade do dogma católico. Essa acessão, se nenhuma decisão infalível a interdiz na Igreja Greco-Russa. Essa via permanece praticamente e legitimamente aberta ao conjunto das autocefalias, bem como a cada fiel de cada uma delas. Daí reside a esperança de ver desaparecer um dia, de outro modo que não pela rarefação progressiva dos fiéis dessas igrejas e de sua queda na indiferença e na incredulidade, esse cisma secular que, para persistir, não pode mais fazer valer os pretextos de outrora, e não repousa mais senão na ignorância, em preconceitos e antipatias irrefletidas. Encerra aqui a longuíssima citação do padre Martin Judy. Pois bem, meus amigos, eu acredito que a única solução para os orientais cismáticos é simplesmente aderir integralmente ao dogma católico, a todos eles, sem nenhuma exceção, e, consequentemente, reconhecer que o papado é a fonte de toda a jurisdição. Mas vamos continuar com o texto do leigo Louis Junier, que está em Carrier, Louis Junier, número 2, páginas de 51 a 68. Eu não vou ler tudo, até por questão de brevidade, tá? Mas tem diversas partes aqui, são diversos capítulos interessantes, tá? O Louis Junier, ele é um filósofo tomista, muito influente no século XX. Influenciou muito tomistas de hoje, inclusive. Tem diversas sessões em que ele fala sobre que o teológico e o místico não são separados no Oriente, sobre a distinção peculiar deles a distinção entre o natural e o sobrenatural, a abordagem que ele faz da Santíssima Trindade, o Filioque merece uma leitura, e também com relação às energias divinas e o palamismo, tá? Mas vamos falar sobre esses 2 pontos. Escreve Junier sobre o Filioque. Todavia, se avançamos mais, esbarramos em oposições doutrinais irredutíveis. Primeiro, a questão Filioque. A Igreja Cismática recusa admitir que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e o faz proceder unicamente do Pai. Essa atitude resulta, posta de lado das contingências históricas que envenenaram o conflito, da preocupação muito viva de deixar a monarquia, entre aspas,
para o Pai, e também de argumentos doutrinários que pretendem estabelecer que o Filioque levaria a extenuar a realidade substancial das pessoas para transformá-las em simples relações hipostasiadas. Esse último ponto é delicado demais para ser examinado em poucas linhas. Basta-nos dizer que admitir o Filioque é obrigatório para toda a consciência católica, que nenhuma conciliação parece possível sobre esse ponto, ao menos no estado atual do problema, e que, ademais, as críticas dos gregos contra a teoria escolástica das relações subsistentes, ou seja, grosso modo, a teoria que concede as três pessoas como correlativas umas às outras, resultam de um desconhecimento de sua verdadeira significação. As energias divinas, o palamismo. Resta uma estranha doutrina que é designada usualmente pelo nome de palamismo, do nome de Gregório Palamas, ou Palamas, e seu defensor mais importante e que os cismáticos chamam de São Gregório de Tessalônica. É a teoria dita das, entre aspas, energias divinas. Ela consiste em pensar que é preciso distinguir de maneira real a natureza divina e seus atributos, seus meios de ação, que são suas energias, entre aspas. As energias não são atributos divinos concedidos de maneira estática, ao modo escolástico, mas são comparadas aos raios que partem do Sol para levar por toda a parte a luz e a vida. E não se sabe o que é mais notável na concepção palamita: se a estranha riqueza de sugestão e de estímulo espiritual confuso de suas descrições, ou se a bizarrice conceitual inaceitável que um escolástico ocidental, por mais aberto ao pensamento do Oriente cristão e por mais desejoso que seja de conciliação ecumênica, não pode deixar de censurar nela. Digamos-lo muito claramente, o palamismo é heterodoxo, a Igreja Romana não tem como aceitá-lo. Eis o que se pode dizer quanto ao aspecto teológico. Quanto ao aspecto metafísico, pode-se dizer, não obstante seus defensores antigos ou modernos, que a teoria das energias é incompatível com a unidade divina. Acrescentamos que, no fundo, o palamismo leva a minimizar a graça santificante e o papel de Deus na santificação. A Escritura nos diz, com efeito, que, pela graça, tornamo-nos consortes divinae naturae. Mas, dizem os orientais, essa assimilação a Deus não poderia fazer-se entre a essência divina e nós. Seria panteísmo. Logo, ela ocorre somente entre as energias e nós. Por nosso lado, não hesitaremos em responder que não vemos inconveniente algum em considerar a graça habitual como uma união direta da alma com a natureza divina, e notadamente com o Espírito Santo. Deus todo inteiro está presente na alma do justo, mas o Espírito Santo está especialmente unido a ela. Inclusive, não nos contentamos aqui com a teoria tomista clássica que vê na graça um simples hábitos criado. Sem dúvida, a graça introduz e supõe, ao mesmo tempo, na alma justificada, uma melhora, bonificação ontológica, como dizia o padre de Latelli, mas ela é mais ainda uma real atuação do ser criado por Deus mesmo, comparável, mutatis mutandis, à união da humanidade de Cristo com a sua divindade. O padre de Broglie, num De Graça Inédito, anunciou sobre isso perspectivas escolásticas de extraordinária riqueza. Para ser breves, diremos que a concepção greco-russa subestima o caráter direto e imediata de nossa elevação sobrenatural, e isso é grave. E podemos dizer ainda, que a graça santificante é uma participação acidental da natureza humana na natureza divina. E os palamitas rejeitam isso, reduzindo a graça santificante a mera, entre aspas, energia. E o Louis Jounet, nesse artigo, ele é bem, digamos assim,
ele é mais mais benevolente que o padre Juji, tá? No entanto, sim, porque ele é mais benevolente justamente porque ele elogia muitos aspectos, tá, dos orientais cismáticos. Ele acredita que eles têm um amor sincero a Deus. A ênfase que eles dão para a glória de Deus, inclusive. E a sua liturgia, que é riquíssima e muito densa. Tá? Mas ele faz o seguinte balanço mais à frente. Abre aspas para o Louis Junier. Balanço das diferenças. Inaceitáveis, uma multidão de coisas de que não falamos, pois constituem oposições reais e frequentemente irredutíveis. É que, de fato, nossos irmãos separados do Oriente e nós não nos opomos unicamente acerca da autoridade do Papa, como creem com frequência as pessoas pouco informadas. Há, para começar, uma perpétua subestimação de nosso conhecimento de Deus, chamada de apofatismo, que vem de apófase, palavra grega para negação, e que ignora o conhecimento realmente válido, embora pobre e analógico, que podemos adquirir das realidades divinas. Esse ponto é muito importante e opõe enormemente o Oriente à teologia romana, ao filioque, e é uma palavra importante, ao palamismo, que reina geralmente como mestre nas igrejas do Oriente. A rejeição, mais ou menos alardeada, mas real, da Imaculada Conceição. Sem dúvida, a Mariologia Ortodoxa contém pérolas de grande beleza, e que se ligariam por vezes, sem muitos esforços, às geniais intuições de um Duns Scotus sobre o motivo da encarnação e o papel de Maria na obra de nossa salvação. Mas, enfim, isso também é grave. Há, no mínimo, ambiguidade e preterições acerca da transubstanciação eucarística. Sem dúvida, a Igreja do Oriente crê na presença real, mas ela precisa mal ao modo de conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. E os especialistas católicos não estão de acordo sobre o sentido a dar às exceções greco-russas sobre esse ponto. Há inquietantes silêncios mesclados a erros mais ou menos larvados sobre o purgatório e a outra vida, sobre as indulgências, sobre o número dos sacramentos. A liturgia sacramental do Oriente é muito mais hesitante do que a nossa e não tem um septenário claramente determinado. Há diferendos sobre o papel da epiclese na consagração, sobre o progresso dogmático. A ortodoxia pretende que seja um ponto de honra a definir o menor número possível de dogmas e deixá-los no estado de posições teológicas livremente discutidas, ou menos não impostas. Ela faz disso uma glória pela boca de seus teólogos modernos, e pretende fazê-lo de propósito, ao passo que poderíamos nos perguntar se não é a sua anarquia eclesiástica que a impede de se arriscar às confusões e trabalhos forçados nas definições conciliares. Contudo, o seu arcaísmo, a sua preocupação de não inovar, deve-se também ter um papel nisso, pois falta-lhe a reta concepção do progresso dogmático, ao mesmo tempo real e homogêneo, tal como o concebe a Igreja Católica, e que os teólogos romanos se esforçam por sistematizar tecnicamente. É, em todo caso, um grave erro crer que o espírito perderia sua liberdade pela definição de novos dogmas. Encontramos aí o paralogismo bem conhecido do livre pensamento. O pensamento não é verdadeiramente livre ou potencial, a não ser antes de se fixar em seu objeto. A partir do momento que ele sabe, ele não pode mais vagabundear. É bem o que dizia Augusto Comte. Antes da descoberta de Arquimedes, se podiam conceber diferentes hipóteses e passar livremente de uma a outra. Agora já não é mais assim. Chesterton mostrou bem em Ortodoxia que isso se dá igualmente em todos os domínios.
o espírito humano, no plano religioso, se enriquece ao aprender sobre o divino essas verdades novas. Para ele, que são os dogmas progressivamente definidos. A verdade nos liberta, ela não nos escraviza. E podemos dizer aqui, meus amigos, que o pensamento, um trem, ele só é livre quando ele está sobre as bitolas de um trilho e não fora dele. Fora dos trilhos, o trem não anda. Tá? Ele só vai andar se estiver no trilho. O antirromanismo. Enfim, permanece o principal ponto de oposição, que é o ódio muitas vezes feroz da Igreja do Oriente para com Roma. Essa incompreensão total do papel do Papa na Igreja, essa espécie de orgulho congelado que caracteriza o episcopado ortodoxo e leva os popes ortodoxos a injuriar o catolicismo de maneira por vezes incrível nos lugares santos, nos Balcãs, etc. É aí que se revela todo o veneno cismático, é aí o ponto doloroso. Grandes teólogos russos, como Sérgio Bulgakov, perdem visivelmente o sangue frio quando falam da Cátedra de São Pedro. Acumulam-se aí as acusações de papolatria, de legalismo, de juridismo romano, etc. Compreende-se que os olhos deles tenham se voltado por vezes no tempo do Congresso de Estocolmo para o tempo protestante, mas o acordo direto era impossível entre duas correntes de pensamento tão opostas, pois é bem evidente que a Igreja ortodoxa que se comunga com as igrejas reformadas na oposição ao romanismo, opõe-se a elas sobre a maneira de outros pontos essenciais, e está bem mais próxima do catolicismo do ponto de vista dogmático e litúrgico. Conclusão: permaneçamos quem somos, mas esforcemo-nos em compreender os outros e em ver aquilo que há de bom neles. Nós reteremos, pois, da ortodoxia uma lição que nos impelirá a melhor prescrutar certos valores que podemos encontrar entre nós, com a condição de olharmos para eles, uma maneira assaz larga de renovar certas posições sobre a Trindade, uma colocação em relevo da divindade de Cristo e de sua majestade e do aspecto glorioso e esplêndido do reino de Deus, um novo olhar para o aspecto cósmico e escatológico da mensagem cristã, assim como para o aspecto estético do ideal cristão, malgrado a deriva moralista, puritana e kantiana que intoxicou a mais um de nós, mas mantenhamos firmemente na guarda, no mais perante um pensamento que rebaixa exageradamente o nosso conhecimento de Deus, que rejeita o progresso dogmático, que erra muito realmente sobre os pontos doutrinais importantes e manifesta muito má vontade para com a humanidade, da qual tanto religiosamente como do ponto de vista cultural nós somos, não obstante, os herdeiros, nem compreensão, nem capitulação. Esta será a nossa conclusão. Pois, meus amigos, apesar de reconhecermos todos os aspectos bons e até mesmo ótimos e veneráveis do Oriente, não devemos de forma alguma nos contaminar com a sua péssima teologia a respeito do conhecimento de Deus, da graça e principalmente com a unidade e a soberania do Romano Pontífice, do Papado. Coisa que a Igreja Oriental soberbamente rejeita. E a que agora está ali. Eles estão ali, na deriva, na sua anarquia. Esse é mais um vídeo. Considere ajudar o canal. Temos agora o Apoia-se, tá? E outros meios de ajudar. E considere me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.